Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê, boa tarde. Está começando o nosso Prosa Cultural hoje, segunda-feira, dia 5 de novembro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local e a nossa proposta é sempre prosear e conversar com quem faz cultura no nosso estado. Estamos aqui de segunda a quinta-feira, sempre às 17 horas. E todo dia é uma conversa diferente, falando sobre artes visuais, teatro, dança, cinema, fotografia, literatura, música e design. Eita, é muita coisa. O programa de hoje ele é super especial, porque estamos aqui com o estúdio repleto de pessoas. Abri um pouquinho, Thay, a câmera. Porque hoje nós vamos comemorar e homenagear um pouco o Dia Nacional do Design. Nós vamos prosear sobre a importância do design em nosso dia a dia e nós que estamos em contato com ele sempre, em tudo, através de embalagens, de impressos, revistas, anúncios, roupas e peças do nosso cotidiano e que muitas vezes isso passa despercebido. E tá lá o design por trás de tudo isso. Então, aqui no estúdio, nós estamos com 3 convidados e profissionais de diferentes segmentos do design. Estamos com o presidente da Associação Ceará Design, cofundador e diretor de criação da Abracadabra, que é uma agência criativa e de consultoria para empresas, o Alisson Reis. Olá, Alisson. Tudo bom? Tudo, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite. Eu que agradeço a sua presença. E aqui do meu ladinho está a designer de moda e cofundadora da Todos os Poemas, que une o design ao artesanato para criar uma roupa simples e ao mesmo tempo sofisticada, que é a Jo de Paula. Oi, boa Olá, tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E ainda, para somar a conversa, estamos aqui também com o arquiteto por formação e designer de produtos de coração, né, Rafael? Que desenvolve peças autorais utilizando referências do Nordeste, que é o Rafael Studart. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, ainda mais com essa seleta companhia aqui do meu lado, né? De todos os lados, na real. Sim, então estamos aqui todos muito bem acompanhados. E ainda sobre o nosso programa, no quadro Alencarinos em Destaque, vamos falar sobre a Emília Vidal Porto, que é uma designer de interiores, ceramista e artista plástica. E ainda no nosso quadro de dicas, teremos indicações de exposições e também falaremos um pouco sobre o Configura, que é uma sessão de desenho com modelo vivo. Acompanhem o nosso programa e fiquem ligados. A apresentação e produção é de Wilma Farias, ou Will, no caso sou eu, com a coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é da minha companheira de todos os dias, Tainara Pinheiro. Tenho que aparecer hoje, obrigado. Pronto, vou aparecer aqui bem rapidinho. Oi, gente, boa tarde. Opa, não apareci. Mas boa tarde, eu amo design, eu sou formada em design de moda, também a Will também, então esse dia é muito especial pra gente. A Thay companheiras pra mim aqui, né? Exatamente. Hoje é um dia tão especial que a Thay resolveu aparecer, porque de vez por outra ela dá uma de Lombardi e me coloca aqui no lugar de Silvio Santos. Mas então, gente, pensar sobre o design no nosso cotidiano, né, Alisson? E sobre a importância desse dia. Fale um pouco sobre. Berlinda, vai. Berlinda, Que bom que nos deram um dia, né, para comemorar a nossa atividade, né, uma atividade relativamente jovem no Brasil. E o dia 5 de novembro foi escolhido como Dia Nacional do Design para homenagear o Aloysio Magalhães, que é um dos percussores do design no Brasil.
designer gráfico, autor de vários projetos super reconhecidos Sim. e famosos, e ajudou muito a formar, né, o próprio jeito de fazer design no Brasil. Ajudou também a criar escolas de design no Brasil, e nada mais justo, né, do que eleger o dia do design o seu aniversário. E lembrando, gente, que esse dia ele foi instituído desde 1998, né, como o Alisson mesmo falou, para homenagear o Aloysio Magalhães, que é um pernambucano, que foi um pernambucano. Então, saiu aqui do nosso Nordeste, aí, ganhando o Brasil e o mundo, quem sabe. E pensando muito sobre design em si e de como ele está fortemente relacionado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, de tudo que nos envolve aqui nesse estúdio mesmo, né? Tudo tem um designer, um profissional por trás. E é muito curioso quando a gente escolhe algo para fazer como profissão e se dedicar isso por toda uma vida, uma boa parte da sua vida. Então, o que levou a cada um de vocês a escolher trabalhar nessa área? De pequena, eu já me direcionava eu fiz vestibular para arquitetura, moda e design. E acabei indo para moda, mas eu acho que é uma coisa que você já tem e você vai desenvolvendo ao longo da vida. Eu acho que também uma das coisas que nos chama muita atenção é por esse lado criativo e também está relacionado com um viés artístico também, né? No meu caso específico, vou comentar que eu sou graduada em design de moda e quando eu escolhi fazer moda, no caso, que ainda nem era design, o curso foi mudando no decorrer, eu sou dessa geração da transição, e aí, no meu caso, era porque era o curso mais próximo às artes que tinham, assim, tipo, dentre os vários que tinham, nenhum era, só tinha moda, assim. Então, pra mim, veio muito isso, era muito mais de estar relacionado a questões que trabalhavam com cultura e artes, assim, e eu acho que é isso que o design tem de muita força, porque ele é uma profissão muito objetiva, porque a gente tem que estar ali, tem que ter um resultado, tem que produzir algo, na verdade, mas que ele se utiliza de elementos, se utiliza de signos da nossa cultura de um modo geral e trabalha com desejos e anseios das pessoas. E tudo também te influencia, né? Porque Exatamente. eu acho que o designer geralmente pergunta qual é a sua inspiração. Na verdade, né, é a sua vida, é o que você vê, é uma viagem, é um livro, é um filme, né? É uma folha que caiu da árvore. Então, a gente tem, como você falou, né? A gente tem a parte prática, objetiva, mas tudo que mexe com a gente, com os sentimentos, acaba vindo no nosso trabalho também. E além de, você está mexendo com sensações o tempo inteiro. E ao mesmo tempo você está conectado com o que está acontecendo lá fora o tempo inteiro. É filme, é ali na rua, e enfim. Mas vamos falar mais dos processos de vocês, porque senão eu vou ficar aqui devagando. E aí não vai dar certo. Mas então, vamos aqui um pouquinho por ordem. Tem muito essa coisa de pensar essa conexão, e o Alisson, uma vez, eu já vi uma fala do Alisson, que aí ele falou muito de como ele está conectado com qualquer coisa. Principalmente andando ali na rua, na esquina. E vocês trazem muito isso pro trabalho de vocês lá na Abracadabra. Então eu queria te pedir que tu falasse um pouquinho sobre isso. E que tem uma característica do trabalho de vocês que é muito pontuado, que é o design soul-made, né? Que é feito com alma. Então, explica um pouco sobre esses processos de vocês. Até completando um pouco do que a Jo falou, né? A gente está continuamente sendo inspirado por tudo que nos cerca, né? Seja o que for, né? Seja um passeio ao mercado ou uma visita ao museu de arte contemporânea, você está sendo continuamente bombardeado por informações e sendo emocionado por aquilo que chega até você.
né? Então é um jogo contínuo entre razão e emoção, Sim. né? Como você falou, né? Que o design também tem esse viés muito prático e objetivo naquilo que você faz, né? Então é sempre tentar estar jogando com essas duas situações, né? O que te emociona e a parte racional também daquilo que você tem que entregar para o teu cliente. Então, no que a gente faz, né, o que a gente chama lá de design soul-made, é exatamente isso, né? Você está aberto a se emocionar, né? Você está aberto a aprender com as pessoas, né? A gente fala que muito dos resultados que a gente chega no projeto, ele vem das pessoas com quem a gente conversa sobre aquilo, né? Sobre aquele problema, sobre aquilo que a gente precisa comunicar. Sim. A gente tem muitos projetos que chegaram a soluções super legais por conta disso, né? Dessa abertura que a gente tem, né, para receber o que vem das pessoas, para receber o que vem, né, daquilo que nos cerca, né? Então a gente sempre fala que tudo que a gente faz tem muita alma ali, né, envolvida. E algo que você fala que é bem legal de pensar, porque a gente lida com um mundo de complexidades. Uhum. E aí você fala muito sobre essa questão do simples nos projetos de vocês. Então a gente tem aqui algumas imagens aí que você pode falar um pouco sobre esses processos que vocês realizam. Principalmente porque vocês vão muito a fundo nas manualidades. É como se vocês realmente colocam a mão na massa. Esse projeto que vocês estão vendo é um projeto, né, Sim. de uma marca super conhecida na cidade. Uma Né, das principais de 99% dos cearenses conhecem essa marca. Foi um projeto super bacana que levou mais de um ano para ser feito, onde a gente mudou a cara inteira da empresa, né, a identidade, embalagens. E tem muito isso que vocês estavam falando, né? De ir a fundo na história daquela marca, na história daquelas pessoas que estão por trás da marca, que é outra coisa que a gente, né, repete muito nas palestras que a gente faz, que marcas são feitas por pessoas. Sim. Né? Então você tem que ir a para fundo pessoas. e para pessoas. Então você tem que ir a fundo nessas relações. E esse projeto foi um desses projetos que a gente analisou profundamente, né, a essência do que era essa marca, das pessoas que fundaram essa marca e que fizeram essa marca crescer, né, de uma marca que começou com 30 picolés numa caixa e hoje fabrica mais de 30 mil picolés por dia. Então tem muita emoção e muita alma envolvida no processo desse projeto. E como você falou, tem muita coisa do feito à mão nos processos de criação dos nossos projetos, né? Tem uma frase que eu não vou lembrar aqui, o autor, que ele fala que você não vai conseguir coisas diferentes, né, utilizando computadores. Né? O computador é como se fosse um forno de micro-ondas para um chefe de cozinha. Né? Ele é uma coisa fria que vai te dar o mesmo resultado que ele daria para qualquer outra pessoa no mundo inteiro, porque ele é uma máquina que vai te dar, ele pode até ele vai te ajudar sempre, né, por conta. É um recurso. É uma ferramenta, né? Ele não pode ser, né, a inspiração da coisa que você vai fazer, é uma ferramenta para você executar aquilo, né? Então a gente tem isso muito claro nos projetos que a gente faz lá na Abracadabra. Sim. Essa coisa da manualidade. E isso é uma vantagem de não ter nascido na geração da internet, né? Sim. As vantagens de ser um pouquinho mais velho. Ser um né? pouco Verdade. analógico. A gente ter nascido numa era analógica, né? Então a minha infância toda foi recortando e montando coisas. E hoje a gente traz muito isso pro que a gente faz no escritório. A gente, de uma certa forma, influencia, né, o pessoal mais jovem que entra lá no escritório a também pensar um pouco dessa forma. Sim. Tem uma característica legal desse seu trabalho, que você utiliza elementos da arte urbana, né? Também. Que você falou, tipo do stencil e Isso. tal. Mostra, Thay,
que aí é legal falar por como que a gente une essas várias referências para produzir, nesse caso, uma identidade visual de uma marca. Essa marca é uma marca das ruas, né? Sim. Uma característica muito forte dela é que você encontra ela a toda esquina, né? Os carrinhos de picolé, o próprio pássaro, o pardal, é um pássaro urbano, é um pássaro de cidade, você não encontra ele, né, no interior. Sim. Ele é um pássaro de rua. Sim, sim. E a gente usou essa referência da arte urbana, do stencil, para criar essa linguagem visual para essa nova identidade. Então são essas conexões, né, que eu falei um pouco antes, né? Tudo acaba influenciando aquilo que a gente faz. Então você tem que estar sempre conectado com o que está acontecendo no mundo, né? De olho e as anteninhas ligadas para o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa que é interessante nesse aspecto é que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, se você for ver a grosso modo. Então, do mesmo jeito que o Alisson passa na rua, que a Jo passa, um advogado, um contador, eles veem as mesmas coisas. Às vezes até viajam mais, têm mais acesso a algumas coisas. Mas eu acho que o olho, na realidade, do designer, ele tem um filtro. Ele tem um filtro que é diferente, que ele cria conexões e interseções que, por vezes, passam meio que batidas. E eu acho que aí é que está a grande ligação. E você, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nessas questões que falou agora da Pardal. Um pássaro de rua, está em toda esquina, porque a marca ficou muito elegante e não passa a coisa do stencil grosso, o stencil de rua. Mas quando tu fala, e aí liga tudo, entendeu? Tudo faz sentido. Porque às vezes a gente não enxerga todas as camadas de profundidade e significado que um trabalho tem. Mas tem um porquê, né? Tem um porquê. Eu acho que essa também é a questão do designer, não é que ele chegou lá e aí viu já tinha um nome, Pardal, botou pássaro. Tem toda uma história, né? Tem um estudo, tem um pensamento, tem uma imersão que ele falou que foi feita. Então, acho que essa é justamente a diferença do designer, que tem esse olhar mais profundo e que vai ter uma explicação. Tem um pontinho ali, o pontinho ele não está à toa, né? E é legal isso que você falou sobre as conexões que você vai fazendo. Isso depois já de 18 anos de profissão, você vai percebendo que isso acontece de uma maneira quase que natural com a experiência que você vai adquirindo. Esse ato, né, de fazer essas conexões. Sim. Então, às vezes, é super rápido a maneira que você conecta várias informações. O olhar já é sensível. Eu acho que com o tempo ele se torna mais sensível ainda. É um músculo, né? Na realidade, eu tenho vai exercitando. Um amigo que eu acho que, apesar de ser do campo das artes, que é um pouco diferente do nosso, ele sempre fala... o pessoal fala, rapaz, tu desenha demais, tu é um grande artista. Eu desenho muito mal. Aí ele fala, não, cara, o problema não é que tu desenha muito mal, é que tu mal desenha. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que à medida que você vai se exercitando, né, você vai engrossando o soro. É a prática. No meu caso, eu estou me aventurando no design gráfico. Eu me dei essa oportunidade esse ano, assim. E aí, agora eu estou num momento que eu tenho que desenvolver uma marca. Gente, mas é um sofrimento. Que eu fico... Não sei se eu vou conseguir. Por quê? Porque eu nunca fiz isso na minha vida, assim. Então, é uma outra forma de se relacionar. Então, é muito legal ver esses parâmetros de uma pessoa que já tem uma experiência e que torna esse músculo desse olhar mais sensível e, tipo, muito mais rápido do que uma jovem iniciante. Mas vamos falar de outros projetos da Abracadabra que tem essa questão tanto do olhar sensível, mas para as coisas, mas também lida muito com essa questão da memória e dos afetos, o que é muito legal da gente comentar, de pensar essa relação com os objetos, para além de ser um objeto que eu vou utilizar, mas aquilo que te traz história. Então, Alisson, fala um pouco sobre como foi desenvolver essa marca que é de um café aqui do interior do estado. Esse projeto é um dos projetos mais emocionantes que a gente já fez na nossa carreira. E olha que foram muitos, né? 10 anos de Abracadabra, foram muitos projetos ao longo desses 10 anos. E esse é um dos que mais mexeu com a emoção, exatamente pelo envolvimento
com a história que a gente tinha para contar. Então é um lugar com mais de 100 anos de história, que é o Sítio São Roque, que fica lá em Mulungu. Foi fundado em 1913 e até hoje é administrado pela mesma família, né? Então, né, passou, já está aí acho que na 4ª geração da família, cuidando desse sítio, produzindo café. É um produto que hoje em dia pouca gente sabe da importância que o Ceará já teve na produção de café no Brasil, né? Já conversei com pessoas em outras cidades e tem gente que nunca soube que o Ceará já produziu café. Sim. Sendo que já fomos, em algum momento da história brasileira, um dos maiores produtores de café do Brasil. E por vários motivos, os mais estranhos possíveis, hoje a gente tem uma produção muito pequena. E esse lugar é um lugar super especial. E essa família nos procurou para ajudar a dar vida a esse produto. E no que virou essa marca, que é o Ateliê 1913. É um processo onde a gente realmente abriu o nosso coração para a história dessa família. Onde a gente ouviu muito, né? Onde a gente foi lá visitar o sítio, conversou durante horas e horas com o seu Gerardo Farias, que é filho do Alfredo e Amélia, né, que dão nome, né, aos 2 primeiros blends que a gente projetou. Seu Gerardo infelizmente faleceu no início desse ano e infelizmente antes de ver o seu blend, né, que leva o seu nome, o blend Gerardo, que foi o último da família aí. Um projeto super, super especial e emocionante pra gente. Conversamos muitas horas com o seu Gerardo, que nos contou toda a história do sítio, né? Um senhor, né, já com mais de 90 anos e tinha uma memória assim, sensacional. Ainda vivia lá no sítio e sabia tudo de cor, né? Todos os detalhes da história daquele lugar. E o que a gente foi tá aberto, né? Tá sensível para receber aquela história e transformar isso em uma marca, em uma embalagem. A gente, às vezes eu acho, não sei se, acho que vocês devem sentir um pouco disso também, a gente é meio como um tradutor, né? A gente né, se abre aquilo que aquela história que a gente quer contar e ajuda a traduzir aquilo. Muitas vezes eu me sinto assim durante um processo de projeto de design. Você tem que olhar, você tem que olhar o outro também, porque às vezes acontece de você, né, querer, não, eu quero isso, mas o outro não quer. Então você tem que também, né, porque se você como criativo, eu quero fazer como eu quero. Não, você tem que ter respeito pelo outro para que você possa juntar a história dele com a sua, né, que principalmente acho que no design gráfico você tem muito isso. Você está fazendo, mas para alguém. Então, nos outros produtos também, mas eu acho que é onde é mais... Né? Isso aí é mais claro. Eu estou ajudando alguém a contar a sua história. E às vezes ela tem uma ideia do que ela quer, né? Exatamente. Ou não tem ideia nenhuma do que ela quer. E você tem que lidar com isso o tempo inteiro. Né? Você é uma ponte. Exatamente. Mas assim, vamos continuar um pouquinho falando de outro projeto que você utiliza, o bordado. Que todos os projetos que a gente mostrou aqui, os outros 2 anteriores, todos têm essa relação muito forte com o manual. E continuando com o bordado, que, a meu ver, traz mais isso ainda, né? Então, assim, fala um pouco de como foi isso. O que a gente chama de design soul-made também é isso, né? Você está aberto às culturas, né? A cultura local. Né? Você, ao mesmo tempo que você precisa ser global, né? Precisa ter uma visão global, tá sempre atualizado, mas você tem sempre tá de coração aberto à cultura daquele local que você está, né? Você está ali, tá inserido. Que é bem interessante da gente pensar essas relações com a globalização, né? Tipo assim, porque a gente pensa a globalização de um modo mais geral, estamos todos conectados, estamos todos supostamente tendo as mesmas informações e referências também, né? Exato. Então, assim, nós nos constituímos desse modo, que acaba se tornando meu padrão.
Então, a gente pensar essas localidades, eu acho que nesse momento atual é uma grande força a gente estar constituindo as nossas diferenças também. Exatamente. E acho que no Ceará, no Nordeste de modo geral, mas no Ceará, porque todos os estados do Nordeste, cada um são completamente diferentes em termos de referências também culturais, por mais que se encontrem, nós temos nossas diferenças muito pulsantes. Então, pensar essas localidades nesses trabalhos, eu acho que isso que traz mais essa força. E não à toa vocês ganharam alguns prêmios. Exatamente. Você falou, é o local que vai nos fazer diferentes. Né? É olhar novamente de onde a gente saiu e transformar isso em algo novo. Sim. Como você falou, as referências globais são as mesmas, né? Mas o que pode nos tornar diferentes, né? Essa capacidade da gente olhar para dentro de si. E é isso que a gente faz muito, né? Então a gente está sempre aberto a olhar para dentro, né? Porque a gente tem uma tendência natural de se afastar um pouco daquilo que é quase que meio comum ou banal, né? Você viu tanto aquilo durante sua vida inteira, né? A gente é cearense, nasceu aqui, viu aquilo. No meu caso, eu passei a minha infância e a minha adolescência e até hoje eu ainda vejo a minha mãe bordando em casa. Então, durante muito tempo, aquilo para mim era algo banal, era algo comum. Mas à medida em que você se distancia um pouco, você começa a ver o valor que aquilo tem. Tem um valor cultural e simbólico gigantesco. Total. Então, quando a gente estava trabalhando nesse projeto, são produtos à base de castanha de caju, e a ideia é que ele fosse embalagens com perfil exportador, né? A ideia é que fossem embalagens para ser exportadas para fora do Brasil. Então, a gente viu ali, novamente, aquela coisa das conexões, né? É um produto que é super regional, né? Gastronomia também, a cultura. Sim. Né? E a gente começou a pensar de que forma eu posso juntar aqui, né, duas referências culturais dentro de uma embalagem. E aí a gente chegou ao bordado e começou a perguntar, né, por que não? Né? Por que não você fazer ilustrações com bordado? Sim. E a gente, lá na Abracadabra, a gente sempre se permite a fazer essas coisas. Né? Por que não? Né? Por que não o stencil? Né? Por que não o bordado? Por que não... Fica moderno também, né? Porque às vezes você vai pensar, bordado da minha avó, Exatamente. né? É uma coisa tão antiga e não, é uma embalagem super moderna. Moderno, tem um quê de sofisticação também. Eu acho lindo esse projeto. E quando eu vi ele a primeira vez, eu fiquei bem apaixonada, assim. E pensando muito essa relação do analógico com o digital. Exatamente. Que eu acho que é algo muito forte, que a gente relaciona muito com design gráfico em específico. É muito do digital. Então, procura-se muitas respostas digitalmente. E aí a gente faz uma outra inversão e cria esses diálogos que são bem bacanas e potentes. E pensando muito nessa questão do analógico, do artesanato, aí tem a Jo, gente, que tem a todos os poemas, que ela também utiliza do design aliado ao artesanato, no caso também com bordados, que ela faz juntamente com a Angélica Freitas. Roupas bordadas e tem um toque super contemporâneo. Então, fale um pouco desse processo pra gente, que vocês mesmas denominam como poesia bordada por mãos. Eu sou formada também em moda, na época em que não era designer, né, estilista. Eu ainda sou estilista de moda em confecção industrial, que era bem... E eu comecei exatamente nisso. A minha vida profissional foi toda, no início, para grandes marcas. Eu trabalhava numa confecção no Rio, e que trabalhava com todas as marcas grandes de Rio, São Paulo. E eu adoro moda, mas sou de uma família, a família da minha mãe é do interior do Espírito Santo, então minha avó bordava, costurava, fazia flor de tecido, fazia tudo que você imaginar e muito bem.
E isso sempre me encantou muito. Eu sempre fui muito apaixonada por trabalhos manuais, por artesanato. Minha mãe, apesar de não ser nordestina, sempre teve a maior paixão pelo Nordeste. Meu nome é Joana, por causa do Elomar, né, que é um cantor nordestino, que tem uma música dele. Então, isso tudo eu acho que assim, sempre me influenciou muito. E quando eu vim morar no Ceará, eu queria trabalhar com artesanato. Não tinha muita ideia de como, nem o que, não tinha grandes conhecimentos, mas era um desejo unir a moda ao artesanato. Porque eu achava, né, principalmente quando eu cheguei aqui para morar, eu via as coisas e falava, nossa, tanta coisa linda, mas às vezes o acabamento era ruim, um material era ruim. Então, consegui começar, desde que eu cheguei aqui, a trabalhar, né? Tive também marca de bolsa, sempre com artesanato. E ano passado, a Angélica, que é uma amiga de muitos anos, também que eu conheço há muito tempo, que também trabalha há muito tempo com artesanato, tem essa paixão, a gente falou, vamos fazer algumas roupas, né, com algum trabalho manual que a gente gosta tanto, que a gente conhece, que a gente valoriza. Né? Porque uma grande questão, eu acho, hoje desses trabalhos também, que muita gente nem conhece, nem sabe, não consegue nem ver a diferença de um bom bordado de um mal bordado, né? De uma boa renda e uma renda mal feita. Então, a ideia nossa foi exatamente começar a trazer o design para essa área, porque você tem muitas coisas que são perfeitas, você não tem que mexer. Né? Você vai ver coisa de cama, mesa. No vestuário já é mais limitado, né? Porque aí você entra na modelagem, você tem que ter uma modelagem contemporânea, você tem que ter... nossa ideia também nunca foi fazer nada que fosse modinha, né? A ideia é que fosse uma roupa em que você, com cuidado, que você possa usar ela 10, 20 anos, que seja sempre bonita. E eu acho que o manual, ele tem toda essa potência, porque ele é bonito sempre, né? Ele sempre vai ser uma peça especial, porque isso tem a nossa história, tem a história de quem bordou. Então, eu acho que para a gente é uma coisa muito importante. E aí a marca cresceu dessa vontade, né? E desse interesse e de valorizar também o que a gente tem. O Ceará é um estado que tem muita coisa, né? E muita coisa bem feita. Né? Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que olhar para isso. Que falou do global, né? Como é que no global está todo mundo igual, como é que você vai ter o seu diferencial? E hoje você vê muita gente no design, isso está acontecendo muito nos produtos, todo mundo olhando para o Brasil, né? Para as nossas raízes, nossas tradições, saindo peças incríveis, as pessoas estão valorizando mais. Então, eu acho que isso é um papel também do designer. A gente olhar para a gente, valorizar a nossa cultura e a nossa história, a nossa tradição, que ela só vai continuar se a gente fizer parte disso, se a gente, né, botar adiante e falar que a gente está usando, que a gente valoriza. Sim, e pensando muito nisso, nessa valorização do feito à mão, como que é o processo de vocês? Vocês fazem com comunidades de artesãs? Como que é isso, esse processo de criação dessas peças? Normalmente a gente desenha, né, os modelos e já pensa nos desenhos, já leva para o grupo, a gente trabalha com grupos de artesãs, já leva o desenho mais ou menos definido. Muitas vezes também a gente olha algumas coisas que ela já tem. Sim, o trabalho com artesã tem essa intimidade, né? Você tem que ter intimidade. Você vai até ela, geralmente você vai na casa, você vai na comunidade. Então, já é um trabalho muito pessoal. Então, mesmo que a gente chegue com uma coisa pronta, você, de repente, chegou lá, ela trouxe um lencinho que a gente fica louca. Aí muda tudo. Muda tudo. Ou então, a gente faz uma cartela de cores e acabou a linha. E a gente conhece o trabalho. Então, falou, você pode trocar uma linha parecida. Então, acho que é importante você conhecer, tanto eles, né, a gente conhecê-los e eles também conhecerem a gente, porque a gente começa a ter essa cumplicidade. Então, então, eu acho assim, lógico que a gente desenha, tem talvez um peso maior no direcionamento de tudo, mas elas são participantes também, no ponto que vai sugerir, nessa mudança de cor, às vezes na sugestão de um desenho. Então, acho que isso também é importante, que o outro tenha vez e que eles também possam, porque quem sabe muito mais de bordado são elas do que a gente, né? Jo, no caso da moda, a gente tem uma coisa que é específica, que é um pouco diferente do gráfico, que a gente desenvolve coleções, né? Então, assim, como que vocês desenvolvem essas coleções? São a partir de temas
Como que é? São temas. A gente decidiu, primeiro que aqui no Ceará não tem estação, né? A gente está no verão o ano todo. Mas mesmo assim, a gente, né, a ideia é vender também para outros estados, mas a gente não queria ficar presa à coleção, porque são peças, é uma pequena quantidade. A gente começou a marca em dezembro, então vai fazer um ano esse ano, é muito, muito jovem. A gente começou como um experimento, porque a Angélica tem um trabalho paralelo e eu também. Então, a gente falou, vamos começar a experimentar e vamos sentir como é que vai ser. Então, a gente fez uma primeira coleção, que foi de flores, né? Inspiradas em algumas flores. E a gente não tem definidas datas. A gente vai aos pouquinhos, faz uma coleção, espera um pouquinho, aí vende essa coleção, aí começa outra. A segunda foi sobre insetos. Sim. Então, a ideia é que a gente tenha liberdade, tanto de cor como de modelo, como falei, a ideia é que sejam modelos que você possa usar por muito tempo. Então, que a gente não precise ficar preso a calendário de moda. E a gente está trabalhando muito com tecidos naturais, né? Algodão, linho, que são tecidos mais leves, então fica um pouco mais veranil. Mas aos pouquinhos a gente deve ir para coleções também com outros tipos de materiais. Mas a ideia é isso, não se prender por estação. A gente ainda está sentindo como a marca está crescendo e se desenvolvendo para ir definindo essas partes. Sim, entendi. Então vamos dizer que são roupas poemas. Pra gente né? A gente sim. deseja que as pessoas também recebam assim. Acredito que sim, acredito que sim. Mas aí, gente, a gente continuando, pensando muito o que nós estamos conversando aqui, de como nós utilizamos esses elementos, né, na produção de variados produtos de design, tanto no gráfico quanto na moda, como no caso de produto em si, que nós utilizamos, né, Rafael? E uma coisa, e algo legal que você vem desenvolvendo, é que para os seus produtos você utiliza muito elementos nordestinos, principalmente os nomes. Que eu adoro todos os nomes que você dá aos seus produtos. Só pelo nome eu já queria comprar todos. Eu acho muito legais. E dá um toque divertido, que eu acho que é uma característica que nós temos também. E que é algo que é muito importante de ser valorizado. Trazer esse humor, mas que seja um humor legal. Então, fala um pouco de como você desenvolve os seus produtos, os seus projetos em si, as suas peças, diga. Vamos lá. Na realidade, o ponto inicial, hoje em dia, é o que é que eu consigo produzir. Sim. Porque o que é que eu consigo, de fato, tirar do papel. Porque ideia no papel é só desenho, né? A gente tem que botar o produto no mundo. Com relação a essas, por exemplo, referências, os nomes, isso vem de uma forma de pensar que hoje em dia eu enxergo que os grandes produtos, os produtos que duram mesmo, muitas vezes não tem tanto a ver, às vezes nem com a qualidade em si do material, mas com o vínculo que a pessoa, que o usuário vai criar com esse produto. Então, eu tenho, sei lá, uma mesa que é da casa da minha bisavó. E é legal porque era da casa da minha bisavó. Não por qualquer outra coisa, mas porque foi uma coisa que foi sendo passada de geração em geração. E personificar os produtos, no caso da nome, faz com que um banquinho deixe de ser um banquinho. Ele é o meu Geraldo, ele é meu Totó, né? Ele é meu Pocotó. Então, esse processo de personificação dos objetos, ele torna o produto mais sustentável nesse aspecto também. Porque ele vai ter mais longevidade por conta disso. Né? Porque você era o seu Totó, o seu Geraldo, não é um banco qualquer. Que o design, ele utiliza muito desse recurso, de criar esse vínculo. Eu acho que a função, digamos, coisa bem cartesiana, mas a função do design é muita gente pensar como criar estratégias de vínculos com as pessoas. Mas voltando para o seu banco Geraldo, sobre as suas outras peças. Então, assim, é claro que só o nome não é suficiente para o produto se sustentar, né? O produto, digamos assim, eu sempre digo que os produtos têm que ter um motivo para existir.
Então, por exemplo, o Banco Geraldo, que é esse que está aí, que é um banquinho de 3 pernas, ele nasce como uma homenagem a um banco do Álvaro Alto, que é o A60, e o Banco Girafa da Lina Bobardi. Por isso que é Geraldo, porque o alto com a girafa, Geraldo. Então, Por isso essas pernas. Exatamente. Eu digo que ele é um filho não reconhecido do Álvaro Alto e da Lina, que nasceu no carnaval na década de 70. Olha aí. E aí ele tem elementos dos dois, né? Então, na realidade, ele nasce como uma homenagem. Porque, se você for ver do ponto de vista de revolução ou de grande inovação, ele não tem, ele é um banco de 3 pernas, mas o que ele vai apresentar é uma solução nova, uma homenagem nova, uma roupagem nova para o mesmo problema. Sim. Né? Que é diferente, por exemplo, do Tupac, que é o nosso cabideiro. Um cabideiro que, e aí isso já vem de uma outra linha, de uma outra forma de pensar, Sim. que eu sinto que hoje em dia a gente tem que estabelecer esses vínculos além do emocional, né? Mas tem que estabelecer vínculos táteis com as peças. Então, quase todos os produtos que eu desenvolvo, eles têm algum elemento onde você tem uma interação bem direta, onde você tem interferência nos produtos. Então, por exemplo, o Tupac, ele é um cabideiro que ele fica juntinho da parede, e ele só passa a exercer a função de cabideiro no momento que você interage com ele, que você puxa ele para frente, porque ele é uma peça de compensado flexível, e dá para ver na imagem. Então, você tem que puxar ele para frente para funcionar. Então, sem o toque humano, ele não é nada. Com o toque humano, ele é uma peça. O Tupac. Exatamente. O pessoal acha que, inclusive, é por conta do rapper, mas não é. Por conta da onomatopeia, que você puxa e faz pac na parede. Então, tem essas brincadeiras, e isso vem do humor, né? Do meu jeito de ser. Acaba que isso vai transpondo também para os produtos. Sim. Né? É uma característica forte dessas produções. Certamente. Então, essas referências, por exemplo, que tu falaste aí do Nordeste, né? Isso já vem um pouquinho mais também, acho que da maturidade. Quando eu comecei a projetar, sempre era assim, não, eu quero ser o menos nordestino possível. E aí eu percebi em algum momento que não, o mais legal é ser o mais nordestino possível. Não dá, sabe? Né? Tipo, vem um pouco às vezes a gente, não diria que a gente quer negar, mas a gente quer atingir tanta gente, e você acaba deixando para trás o que te faz de fato diferente. Né? Então, apesar de eu ser um menino de apartamento, ter sido criado jogando bola na garagem, né? Eu não ter tido tanta... Um menino que não viveu a rua. Não, eu vivi bastante, os joelhos comprovam, mas os joelhos ralados, mas assim, eu não sou, eu tenho uma família no interior, não tenho, mas eu acho que por ser cearense, né, e tá aqui, isso fica, sabe, eu fico embebido nisso. Mesmo tendo sido um menino de jogar bola no paralelepípedo, entendeu? Lá embaixo. E não na terra de chão batido, entendeu? Sim. Ou chão de terra batido. Mas, então, essas peças que eu tenho desenvolvido mais recentemente, né? O Bar Palha, o Mancebo Mandacaru, o Bar Palha que é esse, onde eu tenho uma referência direta ao trabalho de palhinha, mas aí a gente dá uma modificada no que é a palha, né? Essas são perfurações na madeira. Então é uma reinterpretação, e a ideia era que a pessoa colocasse a mão dentro da palha. Então, para você abrir o bar, você tem que colocar a mão dentro da palha, ter esse toque, você ter essa experiência tátil com o objeto, né? Então ele se abre de uma forma não convencional, ele se abre de forma meio que borboleta, as portas frontais e laterais, elas abrem ao mesmo tempo, então o bar fica 100% vazado depois da abertura. E isso vem dessa reconexão com a própria herança do que é ser cearense e nordestino. Sim. Rafael, só lembrando um pouquinho sobre essa questão do Bar Palha, pra gente dar referência para quem está nos escutando, nos assistindo, é que esse bar, ele foi perfurado na madeira e tal, mas ele utiliza aquela referência daquelas cadeiras antigas. Aquelas cadeiras de palhinha, de vó, de varanda, né? Então, aquele mesmo padrão, que é um padrão gráfico, que geralmente ele é aplicado numa escala pequena, né? Ele tem, digamos, a escala da palhinha, então você não consegue nem colocar um mindinho no buraco maior, né? E aqui a gente faz uma releitura onde tudo isso é perfurado diretamente na madeira. Então é uma peça que tem mais de 4.000 perfurações.
esse acabamento é Trabalho feito todo muito manual. minucioso. Exatamente, esse foi um. E aí eu digo, é tão rico essa nossa herança, né, cultural, essa Sim. nossa bagagem, que esse foi um produto que eu desenvolvi para uma fábrica em São Paulo. Então, não foi ele foi projetado aqui, mas ele é produzido em São Paulo Sim. e comercializado a partir de São Paulo. Né? O que é maravilhoso porque mostra que existe uma necessidade do mercado dessa nossa linguagem, desse nosso jeito de ser, autêntico, verdadeiro, mas ao mesmo tempo é um pouco triste, porque se a gente pensar que isso poderia estar sendo desenvolvido aqui e vendido para o resto do mundo, isso abre um potencial enorme, tem uma série de conexões e de possibilidades que eu acho que não estão sendo ainda exploradas, até por eu vou dizer, talvez uma deficiência de entender o que é o design. Eu acho que isso, para todos nós, é uma realidade, né? A gente, às vezes, tem que explicar, de fato, o que é, quais são os diferenciais, como que o design pode gerar valor para outros empresários, ou para outras empresas, ou para a indústria. Então, esse é um processo de conscientização, né? Que apesar do dia ter sido estabelecido em 1998, estamos aqui 20 anos depois ainda na batalha para isso, né? De catequização do design. E é justo isso que a gente ia falar agora. Só vamos mostrar o seu espelho oblongo, que aí a gente fala sobre essas dificuldades. Esse é um espelho que a gente lançou agora na Casa Cor, que na realidade a grande ideia é que você tenha uma peça solta que possa ser aplicada em inúmeras situações, porque através de 2 pontos de contato você consegue colocar ele em absolutamente qualquer posição, vertical, horizontal, na diagonal, puxar de um lado e virar de cabeça para baixo, pode ser um espelho de corpo inteiro, um espelho para uma área mais... Então, ele como eu disse, na realidade a decisão aí está no usuário, né? A ideia é que os produtos tenham essa capacidade de se adaptar à necessidade do usuário, né? Não serem tão rígidos. Produtos interativos. Por favor. Além de divertidos, são interativos. Por favor. Então, procurem Rafael Studart, gente. Mas aí, voltando um pouco e seguindo para o nosso próximo ponto, que é justo isso que você já trouxe, assim, que são essas dificuldades que se apresentam, tanto na produção, quanto também no conhecer o design de um modo geral. Como que vocês veem essa mudança, assim? Eu, da minha geração, tipo, há uns 10 anos atrás, pouco se sabia o que era, nem até a palavra design, ela era quase que desconhecida, assim. Então, nesse tempo eu via que o desafio era dizer o que era, o que era o design, que as pessoas tinham que conhecer, saber do que se tratava de fato, entender um pouco desse contexto, até mesmo para quem estava inserido na área, né? Tipo, acho que vocês também viveram um pouco disso, com certeza. E como que vocês veem essa mudança? Porque nesses últimos anos, assim, né? Eu posso falar dos 10 últimos anos, mas surgiram muitos cursos de graduação, cursos mais rápidos, específicos, cursos de especialização, movimentos, eventos, encontros, associação. E então, assim, como que vocês percebem? Porque a gente já teve um percurso trilhado e tem muitos desafios pela frente, assim. Então, como que vocês veem esse contexto? Olha... Pega o fôlego, Alisson. Pega o fôlego, vai. Você falou aí dos últimos 10 anos, né? Eu já venho batalhando para que as pessoas entendam nos últimos 20. Né? Então, é muito tempo, né? Assim, o que eu posso te dizer é que ainda hoje a gente precisa ter muita paciência, né, com o mercado para explicar o que é o design. Eu vejo que se fala muito mais sobre o tema. Sim. Né, isso é notável. Né, a quantidade de publicações sobre o tema também, né, se multiplicou assim, de uma maneira, né, grandiosa. Se fala muito em determinados termos, né, sobre design thinking, né, que virou moda. Mas na mesma proporção em que se fala muito sobre design,
você vê o termo se deformando ao longo do tempo, né? Porque a própria atividade é muito fluida do design, né? Ela perpassa várias outras atividades né? E outras profissões. Ela é muito transversal. O design é muito transversal. Ele é transversal, ele é multidisciplinar, então... E na mesma medida em que se foi falando mais sobre design, acho que o termo ele foi se deformando ainda mais. Fica mais confuso ainda. E ficando ainda mais confuso. Né? Então hoje ainda é mais confuso do que há 20 anos atrás explicar o que é design. Às vezes a pessoa acha que sabe o que é e não sabe. Acho que é o contrário, é a questão também da globalização, né? Hoje todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe profundamente. Porque a própria natureza do design é essa, né? Ele vai se adaptando, ele vai se moldando. Eu acho que é das atividades, acho que é a mais dinâmica, a mais fluida de todos. Ela vai se adaptando ao seu contexto, ao seu tempo, né, aos comportamentos das pessoas, às novas tecnologias. Então, eu acho que também tem a ver com a própria sonoridade da palavra, porque quando você fala design, as pessoas associam a desenho, muitas vezes, né? E aí quando você fala de desenho, muitas vezes associam a estética. Então, tem muita gente que enxerga de forma deturpada que o design é tornar as coisas bonitas. E não necessariamente é isso, né? Por design, ele precisa tornar as coisas bonitas, sim, mas ele precisa tornar as coisas bonitas por um motivo. Isso não é vazio, isso não é só uma análise, não é puramente estético, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e sempre lembrar que design na realidade é projeto. Né? O design que vem do inglês vem de projetar. Então, e isso vai envolver uma série de etapas nas quais, né, e de fatores, a estética está inclusa, mas ela não é a única ou o único objetivo, né? Sim. Mas tem esse caminho, na verdade, de organizar visualmente as coisas. Sim. E não tem como fugir disso, né? Mas, assim, voltando para o nosso papo sobre as mudanças que vocês percebem e os contextos, tem todo esse desafio de fazer entender o que é design ou não. Não sei se precisamos fazer isso, mas pensando muito da importância dessa área nas nossas vidas, no nosso cotidiano, de como isso está interligado, de como as pessoas que estão envolvidas nessa área também, elas se mobilizam. Então, fale, Alisson, sobre a associação de Ceará Design, que eu acho que isso é um dos caminhos também que os profissionais da área encontram para se fazer ouvir, se tornar uma organização, algo assim do tipo. Então, assim, fala da associação que está voltando agora, né? Sim. Então, como que vocês estão articulando esses movimentos? Da gente entender o que é design, de como que o design se organiza para a sociedade. Porque, afinal, somos prestadores de serviços para a sociedade, mas como que isso se organiza, né? Eu sempre fui muito otimista em relação ao associativismo. Eu sempre vi no associativismo uma maneira de você conseguir multiplicar, né, aquilo que você quer passar para o mundo, né? Você juntar pessoas em torno de um mesmo ideal, de um mesmo objetivo, é uma das maneiras mais fortes que você tem de chegar ao lugar onde você quer chegar. Coletivo tem força. Coletivo tem força. E não poderia ser diferente com o design. Sim. Então a gente já está há um bom tempo nessa tentativa de aglutinar as pessoas em torno do design. É uma tarefa difícil, né, porque envolve pessoas com diferentes maneiras de pensar. A Associação Ceará Design ela foi fundada, na verdade, em 2005. Né, então ela foi fundada há um bom tempo atrás, já 13 anos, é isso? Um adolescente rebelde. Ela passou por um momento, né, onde ela ficou meio que adormecida aí inativa, no tempo,
E no último mês, um mês, 2 meses atrás, a gente retomou essa ideia de nos juntar, né, em associação, muito com a expectativa de resolver algum desses problemas que persistem, né, mesmo depois de 20 anos aí de que se começou a falar em design no Ceará. E a nossa nova diretoria foi recém-eleita, né? Eu sou o presidente, o Rafael também faz parte dessa diretoria, é nosso diretor de comunicação. E a gente vê com uma boa expectativa esse retorno da associação, de trazer novamente as pessoas para perto. A gente, de 2005 para cá, você tem aí centenas de novos designers formados, né, saindo das faculdades de design, seja de design gráfico, design de interiores, design de moda. Então, a quantidade de profissionais de design hoje é infinitamente maior do que em 2005, quando a associação nasceu. Então, a necessidade que a gente tem hoje de se juntar, né, de pensar essas coisas juntas, né, de dar voz ao design cearense, né. A gente está, inclusive, usando a hashtag, né, Ceará tem Design, né, que é para dizer para as pessoas, para dizer para o mercado, né, para dizer para os empresários, para as instituições, para o governo, que o Ceará tem design. Sim. O Ceará tem design de excelente qualidade, de qualidade mundial, né. Você tem designers aqui no nosso estado reconhecidos no mundo inteiro, né, com um trabalho que repercute no mundo inteiro. Então é preciso que as instituições, que as empresas, né, vejam essa potencialidade que o design tem, né, de fazer essa conexão entre as centenas de profissionais que estão saindo no mercado com as empresas que precisam. A gente poderia construir uma grande revolução na indústria cearense, por exemplo, a partir do uso do design. E a gente não tem isso, né, como o Rafael falou. Né, precisou de uma indústria lá de São Paulo, né, para produzir o que ele pensa aqui no Ceará. Né? Então, já imaginou, né, se a nossa indústria começasse a olhar de um jeito diferente para o design que é produzido aqui, e se a gente conseguisse fazer essas conexões? Então, um dos grandes objetivos da associação também é esse. Né, ser fazer articuladora, né? Ser uma grande forma de juntar, né, de juntar essas pontas, né, com quem faz design, com quem precisa de design. Sim. Que às vezes nem sabe, né? E às vezes nem sabe que precisa. Nem sabe que precisa, nem sabe o quanto poderia agregar, né, na empresa, nos processos, em tudo. Então, acho que é isso. A associação, tendo em vista que ainda existe essa dúvida do o que é design, né, ou como utilizá-lo, a associação ela pode preencher esse vazio como um articulador, como uma voz para dar vazão a isso. Sim. Pensar toda essa potencialidade da indústria criativa que nós temos aqui no nosso estado em específico, é algo muito forte que temos e precisamos valorizar. Não é? Então, com isso assim que você fala desse movimento, dessa hashtag do Ceará tem Design, Fortaleza está aí querendo se candidatar para distritos, como uma sede de distritos de cidades criativas. E, assim, e a associação é um pouco dessa interlocutora desse movimento. Assim. Então, se você quer falar alguma coisa sobre esse movimento em específico, de como que isso pode ser importante para a nossa cidade. Fortaleza, né, tá pleiteando, né, aí uma candidatura à cidade criativa do design da Unesco. Esse é um projeto global da Unesco. Você já tem várias cidades pelo mundo que são cidades criativas do design, mas também tem cidades criativas de vários outros segmentos, da gastronomia, da música, do artesanato. No Brasil você tem já como cidades criativas do design Curitiba e Brasília. E Fortaleza ela está iniciando esse projeto para apresentar a sua candidatura no início do ano que vem, se eu não me engano. Abril. É um projeto que nasceu, né,
de uma interlocução entre a Prefeitura de Fortaleza, o SEBRAE, a FIEC e o governo do Estado. Está todo mundo, né, unido, né, para fazer com que essa coisa funcione. E a associação é um dos pilares para que isso possa acontecer de fato, né? Então é muito importante que os designers se articulem para que isso aconteça de fato. Porque se acontecer, você tem vários benefícios, né? De se tornar uma cidade criativa da Unesco, você acaba... a sua cidade está na vitrine do mundo criativo. Uma rede, né? Na realidade, isso aproxima Fortaleza de Berlim. Então, se criam pontes que talvez antes não existissem, né? Se criam contatos que não existiriam. E recursos que não existiriam. Que um dos pontos fortes desse projeto é justo isso, né? É produzir esse intercâmbio com essas localidades e incentivar também investimento nessa área. Sim. Então, vamos ficar ligados, galera. Agora vamos seguir um pouquinho com o nosso programa, que na verdade precisamos encerrar daqui a pouco, infelizmente. E vamos para o nosso quadro Alencarinos em Destaque, onde nós sempre homenageamos um cearense que se destacou nessa área. E a de hoje é uma mulher que vai fazer companhia pra gente, Jô. É a Emília Vidal Porto, que ela é designer de interiores, uma ceramista e uma artista plástica. Ela nasceu em 1943, aqui mesmo em Fortaleza, e teve os seus primeiros desenhos rabiscados aos 8 anos de idade. E percebendo essas habilidades todas, ela decidiu se mudar para São Paulo para poder se desenvolver melhor artisticamente, e foi onde ela se tornou professora. Ela deu aulas de cerâmica do ano de 1973 a 1985 na escola que ela mesma fundou, que foi a Estúdio 40, no bairro de Moema, em São Paulo. A Emília, ela foi premiada em vários momentos, né, por conta da sua trajetória profissional, e com isso ela diversificou sua produção artística, sendo uma artista multifacetada. Então, além disso, ela também é curadora de eventos culturais, designer de móveis e de interiores, além de ser artista plástica, como eu falei anteriormente. Então, ela também foi professora de design de interiores na Universidade Sem Fronteiras. E seguindo para o nosso quadro de dicas, amanhã, às 19 horas, terça-feira, dia 6, vai ter uma aula aberta chamada Programa Ambiental Hélio Oiticica, que é uma realização do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes. E nesse encontro será ministrado pela crítica de arte, curadora, pesquisadora Lisete Lanhado. E o encontro apresentará todas as ordens de trabalho que o Hélio Oiticica formulou para o Programa Ambiental a partir de 1966, que foram Núcleo, Bolide, Parangolé, Quase Cinema, entre muitos outros. O Hélio Oiticica, ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte contemporânea brasileira. E na proposta do trabalho dele, não há uma obra que se encerre em si mesma, como um quadro, por exemplo, E ele criou e teorizou sua própria arte, deixando nas obras de artes e reflexões artísticas que ainda fazem sentido na contemporaneidade, embora ela pertença ao contexto mais moderno que envolve as décadas de 1960 e 1970. As ideias do Hélio ainda contribuem bastante para o pensamento acerca da arte, para pensar toda essa relação também de seus espectadores e participantes. Então, quem quiser conhecer sobre a obra do Hélio Oiticica, é dia 6 de novembro às 19 horas, amanhã, na Sala 5 do Porto Iracema das Artes, que fica na Rua Dragão do Mar, número 160, na Praia de Iracema. Lembrando que é gratuito.
Outra dica também importante é que amanhã tem o Configura, que é a sessão de desenho com modelo vivo, que é um projeto dos artistas Daniel Chachinet e Flávia Rodrigues. Eles já estiveram aqui no Prosa para falar um pouquinho desse projeto deles e que é super legal, assim, pra quem gosta de desenhar, pra quem gosta de fazer desenho por observação, praticar também é super válido. E será amanhã também, dia 6 de novembro, na escola Porto Iracema das Artes. Então, quem quiser participar do Configura deve comparecer à escola a partir das 16h30 para a retirada das senhas, que serão distribuídas na recepção por ordem de chegada. E são poucas vagas, tá, gente? São, acho, falta de 30. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a todos os desenhistas profissionais ou amadores com idade igual ou superior a 18 anos. Então, quem quiser ir, configura a sessão de desenho de modelo vivo, que será com o modelo Renato Mendonça. Será amanhã, dia 6 de novembro, terça-feira, às 19h30, no Estúdio de Audiovisual do Porto Iracema das Artes, que fica na Rua Dragão do Mar, número 160, na Praia de Iracema. Lembrando que a retirada de senhas é a partir das 16h30 na recepção da escola e a classificação é 18 anos e é gratuito. E com isso, gente, nós vamos encerrando o nosso Prosa Cultural. E eu quero muito agradecer a participação de vocês, ao Alisson, ao Rafael, a Jo, pelo papo, pelo finalzinho de tarde. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, foi um prazer falar sobre design no dia do design. Não é isso? Não teria um dia melhor, não Pois é mesmo? Pois é. E é isso, gente. Esse foi o nosso programa Prosa Cultural. Lembrando que nós estamos sempre aqui, de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. E é só você digitar Rádio Ceará News, Ceará com SI, ou no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar os nossos programas muito mais pertinho de você. Thay, já tá no iOS? Vai sair essa semana. Sai essa semana no iOS, mas para quem tem Android já pode baixar. E é isso, obrigada, Thay, pela companhia. Por nada. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a todos que nos assistiram ou nos ouviram. E estaremos amanhã aqui novamente às 17 horas. Tchau, tchau. Boa noite. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.